pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Alchemist. Desta vez falando sobre Vampiro Hacking, primeira edição. E a gente vai continuar a nossa leitura, que foi um pouco infeliz da última vez. A gente achou bem ruim o último trecho. Mas a gente é persistente. Olá, Saisacus! Olá, Seja boa bem-vinda! noite. Como você está? Então a gente vai continuar a nossa leitura, a gente vai continuar o sofrimento, a gente vai continuar a punição, porque a gente é masoquista, basicamente é isso. Né? Então, a gente vai ler o último trechinho que faltou para encerrar este pedaço, e aí depois a gente vai entrar nas coalizões. Tá, bom. Tá? Eu espero que seja, porque enfim. Né? O subitem onde a gente começa hoje, que chama-se Culturas Mortas. Eita! Oh, meu Deus, medo. Tá, beleza. A Sociedade dos Amaldiçoados é uma coisa misteriosa e estranha. Afinal, a natureza da família, a paranoia, a desconfiança e a animosidade iminentes que os vampiros geralmente demonstram uns pelos outros, para não mencionar suas constantes disputas por território de caça, parece sugerir que seus membros foram criados para serem caçadores solitários. Alguns acreditam que a sociedade da família é ainda hoje o que costumava ser milhares de anos atrás. Diz a lenda que os vampiros um dia governaram como reis e que seus domínios feudais foram simplesmente passados adiante no decorrer dos séculos. Naturalmente, nenhum vampiro na face da Terra, ou pelo menos nenhum que seja conhecido, consegue recordar de fato os pormenores dos acontecimentos tão remotos. As lembranças dos membros da família que passaram décadas adormecidos são incertas. Os sonhos se intrometem na realidade e nenhum deles é capaz de diferenciar com certeza o que aconteceu daquilo que eles acreditam se lembrar. Uhum. Isso chama-se memória humana, basicamente. Né? E se vocês tiverem curiosidade, estudem um pouquinho sobre história oral. Né? Que vocês entendem como funciona essa parada. É que isso é sobrenatural, né? É isso que eles querem dizer, né? Eu sei, mas porque quase dizer que a memória humana é confiável sim, e ela não é. Sim, exato. Mas eu não vou pistolar sobre isso. Hoje eu estou sob controle. Hoje está sob controle, boa. Por enquanto. Não. Alguns membros da família, particularmente os neófitos, acreditam que sua sociedade é um desenvolvimento mais recente, pelo menos em termos históricos. Eles afirmam que somente na era contemporânea, quando se esconder do gado se tornou algo realmente difícil graças à rapidez da comunicação e outros avanços tecnológicos, é que o isolamento da família em relação à humanidade se completou. Alegam que somente agora surgiu a necessidade de uma sociedade à parte. Eu fico pensando, porque lá no começo eles sugerem toda uma estética meio gótica, e aí que, tipo, o vampiro vai morar num castelo gótico, não sei das quantas, etc e tal. E aí eu fico pensando como é que você se esconde se você mora num castelo gótico no centro de São Paulo. É muito furtivo o castelo gótico. A principal confunde função... na paisagem. Não, eu só queria jogar no ar, assim. Mas eu acho que confunde na paisagem. Tipo, é muito... A principal função da sociedade vampírica, acreditam os filósofos da família, é a regulamentação. Os amaldiçoados se juntam não só física, mas também socialmente sob um governo local, porque vários deles reconhecem a necessidade de policiar sua própria gente. Se a família habitasse as cidades superpovoadas sem uma autoridade patente, nada impediria os estúpidos ou os indiscretos de travar uma guerra aberta uns contra os outros, de se alimentarem indiscriminadamente ou de ameaçar a existência de sua espécie de outras maneiras. O personagem conhecido como príncipe, ou quem quer que represente o governo local, é, acima de tudo, aquele que impõe a lei. Fora isso, a família alega que sua espécie se une socialmente por razões muito mais pessoais e arraigadas do que a necessidade de se proteger uns dos outros. A sociedade da família confere a seus membros algo que eles nunca poderiam ter entre os mortais, a sensação de adequação e comunidade. Mas eles não se odeiam! Cacete, é foda, né, cara? Eles não decidem. Não. Os vampiros podem desprezar a grande maioria de seus iguais, além de seu príncipe ou governante, e muitos desprezam mesmo. Mas essa é, apesar de tudo, sua comunidade, sua cidade. Os mortais recorrem às famílias, os amaldiçoados aos clãs. Os mortais formam nações e culturas. Os vampiros têm as coalizões. Esses artefatos sociais permitem que os membros da família se sintam parte de alguma coisa,
o que ajuda a remediar o isolamento radical que, não fosse isso, eles suportariam por toda a eternidade. É foda, né? É o famoso melhor acompanhado do que só, né? É, mas eu discordo. Não, é que é o contrário, né? É melhor só do que mal acompanhado, né? Não, mas é porque muita gente Melhor tem mal mesmo isso, de acompanhado do tipo, que só pra não estar sozinha, prefere Sim. estar com uma outra pessoa que, enfim, mas eu, particularmente, eu discordo disso. É foda, né? E eu acho que uma sociedade inteira construída sobre isso é meio fraco. Mas quem sou eu? Né? Os membros da família ainda são estranhos, os expositores desse estado idealizado, mas ao menos seus domínios, clãs e coalizões lhes permitem construir um grupo unido de estranhos. Muitos anciões, é claro, consideram essas teorias um monte de excremento covarde, revisionista e comodista, produzido por infantes ociosos que não sabem como o mundo funciona. Não foi a câmera, ok. Não, nice. É um bando de enrolação e mais do mesmo, né? Tipo, Sim. Tipo, vampiros se odeiam, mas eles vivem juntos, eles vão ficar juntos, mas eles se odeiam, tá? Tá. Não conseguem justificar suas atitudes conservadoras na linha de a sociedade sempre foi assim. Os anciões provavelmente ainda levarão bastante tempo até silenciarem as teorias sociais. E assim, a dança macabre continua em mais uma frente. E aí... então as coalizões, elas ainda não entram. Não, é só um trechico. É. Nossa, tá, vamos Nossa, lá. eu não sei o que fazer agora. Se eu pulo... Você pula o quê? Não, lê as coalizões. Se eu leio as coalizões, tá? Lê. É um trechinho. Tá. A gente tá lendo na ordem mesmo. Vamos, Tá bom. Vamos pro sofrimento. É que eu odeio, geralmente eu pulo e volto quando eu tô lendo um livro assim, sozinho. Eu odeio essas interrupções, mas enfim. Mas é maravilhoso elas. Tá num ponto que eu acho que podia ter só as interrupções já. Ah, que dó. Não, assim, o começo eu realmente tava gostando muito, mas Sim. eu acho que eles começaram a repetir demais a mesma coisa, e isso tá começando a ficar meio É cansativo. o que todos os livros são, infelizmente. A V3 não era tanto assim, eu li a V3 inteira. Você leu do começo? Li. Nossa, pra mim a sensação que eu tenho é que todos são. A V3 parecia mais legal. Tá. Vamos lá. As coalizões. Oi, Olá, Manifestos, Manifestos, boa tudo noite. bom? Seu lindo. Como você tá? A gente tá aqui no nosso sofrimento, continuando o Vampiro Hacking. Sim. E torcendo pra melhorar, porque tá difícil. Né? Mas e você? O que você tá aprontando? Como vai seu domingo à noite? As coalizões. A coalizão é uma unidade social de vampiros. Cada uma delas é um grupo artificial que reúne membros da família com filosofias, ideais, objetivos políticos e até mesmo noções religiosas semelhantes. Oi, Julian! Oi, Julian, tudo bom? Eu precisava terminar a frase. Boa noite pra quem é bonito. Todo mundo aqui é bonito, sim. Todo mundo aqui é bonito. Só tem gente bonita nesse chat. Os vampiros geralmente só podem pertencer a uma coalizão por vez, pois os membros costumam adotar princípios mutuamente exclusivos. Mas os amaldiçoados às vezes... Ai, gente, não me desafie. Às vezes deixam uma coalizão para se unir a outra, disfarçam sua filiação participando de várias delas ou criam deliberadamente falsas identidades para espionar outras coalizões. Alguns vampiros não pertencem a nenhuma coalizão. Apesar de todos esses grupos serem tratados de forma mais aprofundada em outra seção desse livro, não custa apresentar aqui seus fundamentos. Massa. A gente lê isso ou a gente deixa pra ler só lá? Não, tá. lê. Vamos mandar bala. Tá na hora. Eu tô de cafezinho, preguicinho e adorando que vocês botaram as presas de fora do nada. Ai, que bom. Que bom. A gente fica feliz. A ilusão minha, o livro nunca citou que a Igreja Católica requiem a missa de corpo presente. Até agora não. Não sei se é literal ou não. Não. Não, o quê? Não, o que eles falam que Hacking é tipo uma canção póstuma, né? Uma homenagem, sim, Isso que eles falam, mas não tem a missa de igreja, de corpo presente da igreja, não. Tá, é tipo a missa de sétimo dia? Ou não? Ou é a missa de quando a pessoa já morreu? Ou... Enfim, eu não sei o que é a missa de corpo presente, gente. Eu faltei nas aulas do catecismo. Spoiler, Coisa eu não feia. sou nem batizada. Nossa, que coisa feia, que horror. Então vamos lá. Eu te batizo. Não, sai fora. Credo. Só vou ser batizado o dia que o mocaviano que for me abraçar me esfregar sangue assim na fuça. Daí você é batizado. Daí eu sou batizada. Tá bom. A gente pode arranjar sangue pra isso. Na igreja Artificial. de Caim. Não quero a igreja de Caim, não.
Pelo que lembro, a missa rezava com o cadáver na igreja antes de levar pro enterro. Ok. Isso é muito creepy. Meu Deus do céu. O que foi, vida? Vamos ver o que é um hacking. Tá, vamos lá. Vamos ver o que é um hacking. Medo. Hacking, prece que a igreja faz para os mortos. Uau. Composição sobre o texto litúrgico da missa dos mortos, cujo intuito deve ser, tá escrito introito. Não é introito mesmo. Começa com as palavras latinas, hac in aeternum. Nossa, caramba. É. Interessante. Bem interessante. O termo hacking se originou a partir do latim hacking, que deriva de hacies, que significa descanso ou repouso. Porra, erraram feio nessa, hein? É. Os vampiros vão dar uma descansada aqui agora. Né? Tão em repouso. Pra mim, hacking era não só a missa, mas era também uma homenagem, uma composição Tinha escrito póstuma. isso, né? Alguma coisa assim, né? Não, mas é o que eu sabia do hacking mesmo. Ah, tá. Eu não fazia ideia que a palavra significava, não. Cristianismo por excelência é creepy, sim. Por isso, achava que o nome hacking tinha a ver com o cadáver vivendo antes do enterro, ou seja, o vampiro aprontando baguncinha antes de sumir pra sempre. De certa forma, um pouco é isso que eles passam mesmo, que é tipo... É a sua vida póstuma e a dança macabra seria tipo o que a gente chama de Jihá em Vampiro à Máscara. Sim. Né? Mas o hacking é a pós-vida mesmo. Né? Mas não especificamente o momento. Sim. E vamos lá, o primeiro das facções, não? Como é que é o nome? Coalizões. A primeira das coalizões... Boa. Porque me convenceu. São os Cartianos. Acho que é porque em Vampiro à Máscara é facções, né? Ah, tá, ok. São os Cartianos. Os Cartianos tentam reconciliar a sociedade da família com as estruturas de governo e sistemas sociais contemporâneos. Em qualquer cidade do mundo, a experiência cartiana está em alguma etapa de seu ciclo inexorável, que vai do idealismo ingênuo à revolução que devora os próprios filhos. Disse tudo e não disse nada. Sim, disse nada. Né? Mas tipo, ok, eles estão tentando atualizar a galera. Dança macabra, hacking e afins. Esqueça o sentido dado para esses termos. Foca só apenas no massa velha. Massa velha. Ai. Ainda disseram que o meu erro foi começar pela primeira edição do hacking, sim, né? Já falaram. Mas assim, acostumada com o grande copia e cola que os livros de Vampiro à Máscara costumam ser, cartianos anarquistas do hacking. Obrigado. Tá, valeu. Tipo, eles, né? Sim. A revolução que devora os próprios filhos. Parece uma sabá isso, né? Sim. Tá, o Círculo da O Anciã. Círculo da Anciã venera quero uma ser esse aí. série de personagens femininas como se estas fossem uma amálgama da criadora dos vampiros, a mãe de todos os monstros. Considerado pagão por algumas facções mais conservadoras da família, o Círculo confia mais na abordagem holística e na redenção do que na penitência e na culpa de outras coalições ideológicas. Seus membros são feiticeiros e bruxas que praticam a magia sanguínea. Tipo os Tremere, a Casa Carno do hacking. Eu quero fazer parte da Casa Gente, Carno do Manifestos, eu estou amando a Sim. sua tradução simultânea, Sim. de verdade. Eu quero fazer parte da Casa Carno do hacking. Gostei desses aí já. O Invictus representa a aristocracia da noite. Neofeudalistas e corruptos até a alma. Não deixam de ser uma coalizão poderosa que tira sua força da tradição. Me recuso. O Invictus alega que suas raízes remontam à antiga Roma, se não antes. Invictus Coffee. Acho que esse aí não precisa muito, não. Então, Lancia Sanctum é a próxima. Procura na história bíblica sua perspectiva espiritual. A coalizão tenta influenciar a sociedade da família com as admoestações de Longino, que se acredita ser o progenitor da facção, transformado num dos amaldiçoados pelo sangue de Cristo. A coalizão pratica um tipo de magia que recorre a elementos dos tempos bíblicos quando a vontade de Deus se fazia valer. Sei lá o que é isso. É algo novo, né? Sim. Mas parece bem religioso, né? Sim, é tipo a parte religiosa da galera. Sim. A Ordo Dracul é uma facção neo-vitoriana não muito diferente de uma sociedade secreta. Que provavelmente é alguma referência aos, sei lá, tipo, aquele povo que os templários. Isso.
Possui grande conhecimento místico e domina rituais que permitem a seus membros transcender a condição vampírica. A coalizão alega descender do histórico Vlad Tepes, o próprio Drácula. Transcender a condição vampírica, caralho. É. O que será que significa? Não né? sei. Os membros da família que não pertencem a uma colisão são conhecidos por muitos nomes, mas entre os mais comuns temos os apartidários ou os desgarrados. Eles não apresentam uma estrutura formal e muitos só desejam lidar com o Hacking de seu jeito e não da maneira como fazem as coalizões ou outras instituições. E provavelmente são os... Lancia Sanctum, quando os La Sombra se meteram no Hacking. Faz sentido. Os crentes do Hacking. Ordo Dracu, os vampiros metidos a cientista quântico do Hacking. Chamou Dracu. Olá, Vaicos! Olá, Vaicos, tudo bom? Então, a gente falou do Drácula, mas a gente tá falando de Hacking. Mas os Dracu, a Horda, o Dracu, que é uma facção. Eu tô feliz com isso? Talvez não, né? Mas tá divertido. Né? E agora, fechando este parênteses gigante, olha que eu gosto de parênteses, né? A gente entra no recenseamento dos mortos, ou seja, a parte que fala quantos vampirinhos a gente pode ter na cidade. Ah, é isso? Uau, Deve massa. ser, ué. Vamos lá. Pois então, qual é o tamanho da família? Por se tratar de uma sociedade, deve existir um número considerável de vampiros, e mesmo assim eles conseguiram, bem ou mal, se esconder da maioria humana que os cerca, ainda mais vivendo em castelos Eles estão indo neogóticos, muito bem. Eles estão indo muito bem. no centro de São Paulo. Exato, é. É o seu rolê do Hacking? Que massa! Da hora. Cainita retornou dos Cárpatos. A verdade é que o tamanho da família varia de uma cidade para outra. Na maioria das cidades pequenas, a proporção de mortos-vivos tende a ser relativamente baixa. Um vampiro para, adivinhem, cada 100 mil pessoas ou mais. Uau! E aí assim, como que você tem coalizões coexistindo e pessoas independentes e o caralho a 4 se, por exemplo, Sorocaba teria 7 vampiros no máximo? Mas é bastante. Podia ser um de cada coalizão. Boa noite, exato. como Evelyn, tudo bom? Como Evelyn, como você está? Beleza? Tem um de cada coalizão e ainda sobra 2 independentes. Viu? Viu só? Sorocaba é uma cidade gigante de Tem vampiro. todo tipo de vampiro do Tem Hacking. todo tipo de vampiro do Hacking. Socorro. Não é feito pra jogar em cidade pequena, né? Tipo, se for seguir essa risca, essa linha. Mas mesmo São Paulo, sabe? Não é... não, é que dá bastante. São Paulo dá, bastante, mas... né? Ou seja, as grandes colisões, na verdade, são pequenas cóteres. Exato. Tipo... A impressão que dá é essa mesmo. O problema é, tipo... Você pega... Vamos jogar, vamos ambientar aqui em Sorocaba, que é uma cidade relativamente grande. Sorocaba é considerada uma região metropolitana, inclusive. Mas a cidade de Sorocaba mesmo tem 700 mil habitantes, mais ou menos, de acordo com o censo, provavelmente 2018, que foi a última vez que eu olhei. A gente faz uma cótera de 4 jogadores. Fudeu. E aí? Você não joga mais. Você tem o príncipe, você tem quem abraçou cada um dos 4, mas os 4 já explodiu a quantidade de vampiro que pode ter na cidade. Né? Sabe? Tipo... É foda, Eu odeio essas proporções, eu não gosto nada delas. Não é fazível. Não. E principalmente quando você começa a pegar as cidades... Oficiais. 100 mil habitantes contando os outros vampiros, que daí temos outra matemática. William, eu acho que são 7 vampiros, eu acho que não faz a menor diferença, sabe? Tipo... Eu acho que não. Isso desconsidera a taxa de natalidade, sabe? Tipo... É foda mesmo. Uma cidade... Eu tava no meio de um raciocínio. Quando você começa a olhar, por exemplo, a formação do cenário de Chicago, e aí indo pra Vampiro à Máscara, porque é a mesma proporção, e você vê lá, quando eles falam de quando o Maxwell era o príncipe, daí você tinha uma caralhada de vampiro que apoiava ele, daí você tinha a caralhada de vampiro que ajudou a dar o golpe, que apoiava o Loading, não sei o que, tal, não sei o que. E você olha a quantidade de habitantes de Chicago na mesma época, pela proporção que a gente usa, já seria uma quantidade meio grande de vampiros. Eu ignoro esse IBGE aí. Então, a gente também ignora. A gente costuma usar um vampiro para cada 5 mil pessoas. Mais ou menos isso. 3 mil se for uma cidade excessivamente habitada. Que daí já é problemático. Que aí começa a ter problema, mas... Sim.
Tipo, 1 pra 5 mil, você ainda pode gastar, acho que 33 pontos de sangue por noite, um negócio pelos assim. nossos cálculos. Excluindo, tipo, pessoas idosas e crianças. Sim. É bem zoado mesmo. Talvez a cada 100 mil habitantes mortais que vão morrendo com o tempo, venha um novo lote de 100 mil habitantes mortais, pode ter mais vampiros. 7 por vampiro, por geração de mortal. Nossa, tá, beleza. Boa, William. Isso mostra que ambos somos das humanas. Eu amei essa. A cada 100 anos dá pra trocar, dá pra ter mais 7 daí. Gostei dessa. Eu gosto desse BOP, faz certo sentido. Esse BGE faz certo sentido. Ok, a gente aceita, vai com os... a gente vai continuar discordando, a não ser que você mostre pra gente um argumento muito bom. Ou seja, Hacking deveria chamar vampiro desvio de função. Príncipe também é xerife senescal justificar. Os outros 2 vampiros da cidade alternam entre oposição e o problemático que dá trabalho pros outros 2, fim de qualquer crônica. Imagina, cara. Que horror. Imagina, tipo... Isso é maravilhoso. Meu Deus. Eu me oponho a você, senhor príncipe. Ai, qual é de hoje? Né? Malcavianos. Né? Ou melhor ainda, né? Não, tipo, que bom que você tá se opondo. Temos o que fazer. Justiça do trabalho não existe no mundo das trevas. Meu Deus do céu. Olá, Chuchu. Como Olá. você está? Boa noite, tudo bem? Ai, muito épico. Mas Tá, daí tem a vamos lá, cidade grande. Nas cidades grandes, a ração geralmente se aproxima de um vampiro para cada 50 mil mortais. E o que é grande e é pequeno? Só assim. Depende também do que você acha. Quando você olha assim, você vê o final da cidade, dela é grande. Mas daí depende. Então, São José do Peixe, que é uma cidade que tem 2.000 habitantes na zona urbana, eu não vejo o fim da cidade quando eu entro na rua que chega na cidade, gente. Eu acho é a que eu tenho menor uma outra cidade onde eu coisa. já estive. Tem um castelo gótico lá? Tem uma igreja, serve. Então já tem um Neogótica, vampiro. moderna. Só tem um, é um vampiro só. Ok. Você tem que contar o número de castelos góticos que tem. Tá, boa. Boa. Daí isso que define E aí cidade é grande cada ou pequena. vampiro vive num castelo gótico. Não, isso define se cidade é grande ou pequena. Tá. Dá pra ver quantos vampiros tem. Tá, mas Mas a partir tiver de mais quantos castelos góticos é uma cidade grande? Se tiver um castelo gótico a cada 50 mil habitantes, é uma cidade grande. Ah, ok. Tá. Daí se tiver um castelo gótico a cada 100 mil, é uma cidade pequena. O príncipe fica tipo Chaves vendendo churros pra ele mesmo. Então, o castelo gótico, Manifestos, é porque, assim, aqui pra cima fala que, tipo, os que lograram em se manter escondidos, daí a gente lembra que lá na introdução fala que, tipo, pode ter um castelo gótico no meio de São Paulo, entendeu? É muito bom. Acho que pra cada 1.000 habitantes já podia ter um vampiro, desde que ele seja vegano ou bastante preguiçoso e parcimonioso. Sim, não, sim, com certeza. Sim. Sim, é bem de boa. É porque, assim, a gente leva em consideração também que, tipo, 3.000, você já vai ter que começar a ter sobreposição de território, Esse é um você problema. já vai ter uma pessoa caçando... Olá, Fábulas Cotidianas! Uau, Seja oi, muito tudo bom? bem-vindo, como você está? Então, não é sobre arquitetura, eu estou com trauma, eu quero que a arquitetura se exploda, entendeu? Porque hoje foi o último dia do meu semestre. Então, não, a gente só tá falando porque o Hacking fala que vampiro gosta de igreja gótica. Mentira, não é isso também não, mas enfim. Mas... Ai, bebê. Oi. Eu lembro da intro, ou seja, se tiver um parquinho com a casa dos monstros na cidade, desconfie antes de entrar. Gente, isso me lembra nos filmes antigos da família Addams, que a casa da família Addams tinha uma nuvem de chuva que chovia só em cima dela. Muito da hora. Sabe? Isso pra mim a ambientação do Hacking. Ai, meu Deus. Porque a cidade pequena é muito propícia pra vampiros antissociais. Total. Eu acho que seria a minha opção, assim. Né? Não, mas o que a gente tá dizendo é que, tipo, começa já, tipo, as pessoas se alimentar de uma pessoa que já foi alimentada essa Isso semana, é um problema. então você começa a ter... Tipo, aumenta a chance de ter sobreposição e isso causar problema, né? E a regra não tem nada a esse respeito, tipo, de você perceber ou não. Não. Que é uma outra coisa que, tipo... Inclusive, acho que é o Sandman que te dá isso, né? Sandman te dá a medicina pra você perceber se a pessoa tá fraca ou não, algo nesse sentido. Interessante, não lembro. Sim, acho que é. Posso estar falando besteira. Isso eu acho legal. Sim. Isso é uma mecânica que eu acho que falta, na verdade.
um jeito mais fácil de perceber. Mesmo que fosse uma disciplina, foda-se, sabe? Mas devia ser um teste, na verdade. Mas sim. Sim, eu também acho. Devia ser um teste. Tipo, você devia poder testar isso sim. Mas enfim, vamos lá. Nas cidades grandes, a explosão geralmente se aproxima de um vampiro para cada 50 mil mortais. Né? Em algumas cidades que por algum motivo parecem atrair a família, como Nova York, Londres, Nova Orleans e Chicago, ou seja, só as cidades mais badaladas, a proporção pode ser consideravelmente mais alta. Legal. Eles se deram um jeito de, tipo, foda-se, sabe? Sim. Tipo, na hora que a gente for criar, a gente vai criar, tipo, um a cada 2.000 e foda-se, né? A maioria dos príncipes não se dá o trabalho de recensear a população. Justo. Faz sentido. Desde que essa não aumente a ponto de as pessoas começarem a notar que há predadores entre elas. Os números não importam muito. Legal. Bem legal, na verdade. O príncipe de Jabotão dos Guararapes tem oposição e intriga. O de Jacaré dos Homens vive sozinho em paz. Oh, meu Deus. Gente, eu fico pensando, tipo... Tem umas cidades com uns nomes muito bizarros. Tem. E eu fico imaginando, tipo, se o príncipe chega e fala, porra, cara, eu não vou ser, tipo... Que não é Pintópolis, né? Mas era algo parecido com isso. Não, mas mesmo esse já, o Jacaré dos Homens. Fantecá, Belo Terceiro Olho, inclusive. Obra nossa, o Samuca do mandou Samuca. muito bem, eu amei. O Samuca, Sim. Nossa, meu Deus. E obrigada. Tô precisando ir lá retocar ele de novo, inclusive, nos cortes. Obrigada pelo elogio. Obrigado. E aí, tipo, eu não lembro, era... Pintópolis era algo parecido com isso. Eu sou era o príncipe no... de Pintópolis, me respeite. Então, era indo lá pro... Era no Paraná. Tá. Mas eu não me lembro o nome, mas era tipo... Ai, gente, eu não vou achar a foto também agora. Eu tirei foto da placa. Mas era algo nesse tipo, sabe? Tipo... Ai. Caralholândia. Caralholândia. Eu sou o príncipe de Caralholândia. Não me tire esse Não é em MG. Não é. Quando eu fui pro Paraná que eu descobri essa cidade. Nossa, ano passado. É foda, né? Sim. A gente passou dentro da cidade. Eu falei, gente, não. Não é possível. Se tivesse aqueles, sabe, tipo, aqueles letreiros gigantes que eles põem numa pracinha central, assim. Patópolis, a cidade tinha patinhas. Caralholândia. Caralholândia é meio difícil de falar, né? Caralho. Eu não lembro o nome da cidade. Mas era algo tipo... Meus príncipes surtam, cara. E aí eu fico pensando, você é príncipe de uma cidade com nome desse, você vai chegar lá, sei lá, tipo, numa reunião de príncipes da região? De onde você é? Eu sou da mesma cidade lá. Eu sou o príncipe de Pintópolis. Imagina o convite do Elise. Ilustríssimo senhor X, o príncipe de Pintópolis, convida para o Elise a ser realizado. Ainda bem que Pau Grande é um bairro numa cidade. Ai, meu Deus, eu nem sabe no seu isso ia ser muito engraçado. Gente, agora imagina o bairro Pau Grande. Se o xerife tiver um problema no Pau Grande. Eu tô com problema lá naquele bairro lá que não pode ser nomeado. Ai, meu Qual Deus. é o seu domínio? O meu domínio é o Pau Grande. Você tá tirando sarro de mim, seu moleque? Que horror. Desculpa, gente. A quinta série ferrou a live. Já era. Pior pra eles, porque, cadê? Curralinho é uma cidade. Não, Curralinho tem curralinho em todo canto. Sim. Pra tudo quanto é lugar que você for, você vai achar um curralinho, seja bairro, seja região, seja cidade. Lorde Cacetinho, a líder da Lancia Sanctum de Curralinho. Meu Deus, gente. Como chegamos nisso? Não sei. A maioria dos príncipes, não, eu já li isso. A média mundial deve ser algo em torno de 1 para 50 mil. Uau. O parâmetro varia tanto de um domínio para outro que não se deve pressupor que uma determinada população se comporta dessa maneira. Pra tudo quanto lugar que você for, vai achar um curralinho. Ops! Ai. Ai, gente, morri. Pior que agora eu tô tentando lembrar o nome da cidade, não consigo. Olá, pessoas! Olá, Samuca! É uma live completamente normal. A gente não se perdeu ainda. Sim. Eu tô pensando em como buscar no Google, tipo, cidade com nome de piroca no Paraná, sabe? Senhores, lembrando
Aqui no Paraná. Os cartianos de pau grande invadiram o curralinho. Ai, gente. Meu Deus. Lembrando que no Paraná tem Ponta Grossa, né? Tem uma cidade que chama Ponta Grossa, não se esqueçam. Não é tão, tipo, não é nenhuma novidade. Vamos lá. A gaiola das loucas, digo, a gaiola dourada. Talvez o maior motivo para a sociedade dos vampiros ter se desenvolvido desse jeito é o vínculo inquebrantável da família com as cidades. Os mortos-vivos são limitados pela cidade do gado tanto quanto por seu próprio sangue. Para eles, a cidade é de fato uma gaiola, por mais enfeitada que seja. E os membros da família não conseguiriam abandoná-la tanto quanto não poderiam se tornar vegetarianos. Seria uma tolice, é claro, sugerir que os membros da família nunca viajam. Se não o fizessem, nunca teriam se espalhado com a humanidade e ainda estariam limitados a poucas regiões do Velho Mundo. Apesar de todos os motivos para não se deslocar, razões que literalmente deram forma à sociedade da família, como conhecemos nas noites de hoje, as viagens às vezes não são necessárias, ou simplesmente a opção menos ruim. Não é que os vampiros não viajem, é só que eles não viajam casualmente. O que tem as cidades para prender tanto a família como se seus pés estivessem pregados no chão? Por que cada cidade é um feudo que pouca ou nenhuma relação tem com seus vizinhos? É uma excelente pergunta. Que pelo visto não tem uma resposta. E eu adoraria uma resposta pra ela. Muito obrigada, bebê! Obrigado. Ai, obrigada. Eu adoraria uma resposta pra essa pergunta, porque... De fato, por quê? Né? Uhum. Flor do Líbano, minha delícia pecaminosa, meu Deus! A proximidade da fonte. Talvez o motivo mais óbvio para a família se reunir nas cidades e ali permanecer seja o simples fato de que é lá onde se encontram as pessoas. Mas toda cidade tem pessoas. Né? Em última instância, não importa o tipo de faceta religiosa, cultural ou mística que os vampiros tentem impor a ele, o sangue é tudo o que importa e está no centro de tudo o que fazem. A caçada é sempre imprevisível, mas o membro da família pode ter alguma certeza de que, com algum grau razoável de cuidado e esforço, encontrará alguém de quem se alimentar numa cidade, sem que isso atraia demasiada atenção. As cidades têm favelas, casas noturnas, bocas de fumo, hospitais e, se for o caso, becos escuros. Mesmo quando os amaldiçoados encontram pessoas em outros lugares, essas nem sempre representam uma oportunidade viável de alimentação. Sem dúvida, seria possível que um vampiro particularmente intrépido e desesperado ganhasse a não-vida fora de um centro urbano. Uma cidadezinha rústica de 500 habitantes, no meio do nada, talvez proporcionasse vitais suficiente para alimentar um membro da família particularmente cauteloso durante algum tempo. No entanto, com uma população desse tamanho, alguém acabaria descobrindo-o quando ele inevitavelmente perdesse o controle e ficasse frenético. Na melhor das hipóteses, o vampiro teria que lidar com uma população de mortais assustados e enfurecidos, todos à procura do criminoso com espingardas na mão. Na pior delas, a elaborada mentira que esconde a família estaria comprometida, pelo menos na esfera local. Eu tenho uma pergunta. Interessante. Eu tenho uma pergunta pelo seguinte. Eu esqueci a pergunta que eu tinha pra fazer. Assim, no Hacking não é possível se alimentar de animais? Eu acho que é. Porque, tipo, aqui só tá falando exclusivamente de se alimentar de pessoas, né? Uhum. Não? Ah, não, uau. Ok. Isso muda de figura, então. Tá. Ok. Uau. Ah, não, nunca foi. Ok. Ouch. Tá, isso explica algumas isso muda coisas. muito, Tá, beleza. Alguns vampiros vão um pouco além da ideia de escapar das cidades e tentam sobreviver no mato alimentando-se de animais. Nossa, tá, ok. Mas muitos desistem depois de pouco tempo. Eles não só enfrentam a relativa escassez do sangue disponível, como também acabam não conseguindo mais extrair sustento dos animais. Uhum. Por que apanhar migalhas no quintal quando podem simplesmente ficar ao lado da mesa e se banquetear? Além das dificuldades envolvidas na alimentação, a existência fora de uma cidade invariavelmente deixa o vampiro exposto a outros problemas e
perigos e problemas inerentes às viagens. Ok. Tipo, essa questão do, olha, vão desconfiar e você vai ser perseguido, me lembra muito o Entrevista com o Vampiro, né? Porque é isso que acontece, mas Sim. é principalmente porque o Lestat é um desgraçado que não sabe se conter por um segundo. E fora que eles ficam muito tempo na mesma cidade, né? Não, essa é a primeira edição, É sabe? a primeira edição. A gente pegou do comecinho só porque sim. Porque tipo, tá mais fácil também, né? Eu achei que seria estranho começar lendo a segunda edição de algo, sabe? Tipo, Sim. mesmo que eu tenha feito isso com a terceira de Vampiro à Né? Máscara, né? Enfim. Ok, foda, sabe? Tipo, ok. É a mesma pegada do Vampiro à Máscara, isso que é verdade. Sim, Tipo, você tem medo É ruim tipo, viver na cidade é mais seguro. Mas é mesmo, faz muito sentido, né? Eu não sei, tipo, seria tão fácil você ter um abrigo num lugar super escondido, numa área de ruína, sabe? Tipo, entende? Não... Só que você só pode se alimentar de humano. Ah, não, se você pode só se alimentar de humano, ok. É que eu acho que é a mesma coisa da V5. Tipo, sangue de animal funciona, só que não funciona bem. True Blood e o Hacking. Mano, pior que True Blood é, tipo, tão genial a ideia. Eu não gosto nem Nossa, um pouco, não, cara. eu adoro a ideia dos vampiros, tipo, poder se revelar. Sim, Porque causa muito caos. Sim. Mas, tipo, ser igual ao True Blood é, no sentido que, tipo, True Blood é uma bosta, ninguém quer tomar. Ah, sim. Sabe? Tipo, a gente toma True Blood, sabe? Pra mim isso que é maravilhoso. Eu sei lá se eu gosto da ideia do sangue sintético. Nossa, eu gosto amo a muito da ideia do dilema moral de você se alimentar de humanos. Ah, sim, mas Sabe, a eu acho graça é, tipo, você ter o outro dilema, sabe? Uau, não pode... não, você pode morrer se tomar sangue de abismais. Não é morrer, ok, é o deixa topor. quieto. Não, nossa, é terrível mesmo, então. Tá, ok. Tá, então não, só mesmo. Tipo, então você Enfim, tem que ir em cidade, eventualmente você a tá gente fudido. vai chegar você na tá mecânica fudido, também. Você tá fudido, você tem que morar em cidade mesmo no hack. Sim. E a verdade é que eu prefiro um pouco, porque, tipo... Sim. O tanto de, tipo... É uma bosta quando você pega um personagem que, tipo, mano, eu vivo na fazenda, não sei das onde, e, tipo, não tem nada de plot, sabe? Meramente animal, sabe? É o pior tipo de predador pra mim, pelo menos, como narrador. Sim. Não traz nada, né? Eu acho que eu perdi coisa aqui. Ah, sim, É por capricho. Cansei de curralinho. Todo muito pequeno. Vou pra São Miguel do Passa Quatro. Cansei de curralinho. Vou pra Ponta Grossa. Né? Tá, ok. Sangue sintético deve ser tipo ultraprocessados. Lasanha congelada, nuggets e afim. É rápido, tapeia a fome, mas faz mal. Isso okay. Seria legal mesmo. Isso seria realmente legal. Tá, que é a mesma coisa que morrer porque entrou em topor e perde as memórias. Nossa... O do pôr do hack é muito tenso, né? Sim. A família Cullen cancelou o hack. Boa. Ai. Apoio social. Apoio social. O paradoxo da família é possuir tanto a natureza solitária do predador quanto as tendências sociais dos seres humanos. Seus membros se juntam em grupos, apesar de sua natureza competitiva e agressiva transformar essas associações em algo perigoso e, no mínimo, desconfortável. Eles competem entre si, tramam, conspiram e atraiçoam, mas não conseguem sobreviver em outros ambientes. Mesmo se os amaldiçoados conseguissem arranjar sangue com facilidade fora das metrópoles, poucos estariam dispostos a deixar as cidades, pois ali tem o apoio tanto da família quanto da sociedade dos mortais. Família aquela que a gente odeia e sociedade dos mortais aquela que a gente vive à parte. É muito estranho, né? A Onyx postou em algum lugar que vão fazer a terceira edição. Uau! Que massa! Uau! Tá, aí isso sim a gente é uma curte. coisa interessante. Caramba, que da hora. O Rafa tava falando disso esses Não, dias, o Rafa né? tava falando de outra coisa. Ah, então tá. Não, talvez tenha relação, mas ele não explicou isso. Caramba, ia ser muito da hora. Isso ia ser muito da hora. Sim. Eu queria ver uma terceira edição pra gente poder xingar também. Pra gente poder xingar o hack. Digo, pra gente poder ler aqui com vocês, igual a gente tá fazendo agora. Grande parte do poder e da força da família não vem de suas capacidades inatas, e sim da influência que ela exerce sobre o mundo dos mortais. Não importa a idade ou o poder de um vampiro, alguém sempre será mais velho e mais forte. Sim. Por que colocar em risco uma existência praticamente eterna, apesar de miserável em certos momentos, quando se pode manipular fantoches e convencê-los a aceitar esses riscos em seus lugares? Fato. Isso é um trecho que eu acho muito da hora. Sim, ele é muito bom mesmo. Fato, muito bom.
Boa noite, macarronada, tudo bom? Olá, macarronada, como você está? Como foi o DOF? Já foi o DOF? Já, foi esse final de semana. Eu sou muito bom, velho. Nossa, eu sou foda. DOF esse que eu pensei em ir, assim como eu pensei em ir na PocCon, mas... E foi esse final de semana também? Foi também. Ô, cacete. Mas a faculdade fudeu meu rolê. Tá. Tô no ônibus saindo dos seus domínios. De volta a... Qual é o apelido da cidade de Rio de Janeiro? Me vê se eu preciso sair. Só passei pra dar um oi, obrigado pelas risadas, um abraço. Obrigada. Muito obrigado. Um abraço. Ponte seu lindo. Muito obrigada pela visita, muito obrigada pelos comentários, obrigada pelo Prime. A gente ficou muito feliz de ter você aqui com a gente. Sim. Cidade maravilhosa, isso aí. Obrigada. Cidade maravilhosa de Rio de Janeiro? É. Não se lembrava mais. Tipo, Nova York é a grande tá. maçã. É muito fofinho, bebê. Sim, eu acho fofo. Tá. Vamos nos unir para nos trair e atraiçoar, porque os outros vampiros vão nos trair e atraiçoar. É. Muito bom. Exato. Ai. Grande parte, ok, tá. Raro é o membro da família que não tem influência, ou no mínimo alguns contatos, seja no governo, no mundo empresarial, no crime organizado ou em algum outro elemento potencialmente prestativo da sociedade do gado. E, em sua maioria, essas ligações se encontram todas na cidade porque é ali que as pessoas vivem. Justo. Olha o desdém do nome da minha cidade. Não foi desdém, não. Eu não sabia o Dan, mesmo. ele desconhece essas Eu esqueço muito fácil. Coisas mundanas, assim. É. Se você falar, tipo, o DPS que um personagem do jogo que ele tá jogando há 2 dias, ele vai saber de cada um deles, de cor. Né? Agora, Né? aqui é a cidade da Garoa e ninguém daqui reclama. 20 anos também. Ou daqui né? a 20 anos, exato. Ou de um jogo que eu joguei 20 anos atrás também, mas se não. Mas fora isso, ele tem memória, ele não sabe o que é que ele gosta de comer. Isso é verdade. Sim, é difícil. Não sei como as pessoas conseguem isso. Né? O vampiro sem seus contatos está em grande medida indefeso. E ele, sem dúvida, tem seus poderes inatos, a força e as capacidades inerentes do sangue de sua natureza de morto-vivo. Mas seus inimigos também os possuem e ele não tem a quem mais pedir ajuda. Tá. Mas ele vai pedir ajuda contra quem tá fudendo ele, sendo que quem tá fudendo ele, ou quem ele vai pedir ajuda também quer fuder ele, sabe? Tipo, enfim. Não, o vampiro sem seus contatos, né? Quando ele não tem os contatos, ele tá indefeso. Ele precisa dos contatos. Tá, Sim, ok. Por isso que ele precisa estar em comunidade. Tá. É isso a ideia. Ok. Acho que é isso. Até mesmo a sociedade da família serve como uma rede de segurança, conquanto todos os envolvidos estejam dispostos a seguir as regras. Na maior parte do tempo, é improvável que um vampiro ataque outro abertamente numa cidade. Somente os membros mais desesperados deixam de pensar 2 vezes antes de infringir flagrantemente as tradições de sua espécie ou a lei local, pois todos temem represálias por parte do príncipe e de outras autoridades. Contudo, longe do alcance do príncipe vale qualquer coisa. Para os membros da família, tudo o que se encontra fora dos limites da cidade é terra de ninguém, onde não existem leis, nem uma autoridade suprema a quem apresentar queixas. Como muitos vampiros ajuizados permanecem em suas gaiolas, aqueles que não o fazem não têm aliados a quem recorrer, da mesma maneira que possuem poucos ou até mesmo nenhum fantoche mortal. Caramba. Falou. Olá, seja muito bem-vindo, J de Lima 30. Nós estamos aqui falando de vampiro o Hacking. Sim. E se você quiser definir seus pronomes no chat... hoje eu acertei o comando. Eles vão aparecer antes do seu nomezinho, assim a gente não comete nenhuma gafe quando a gente tá conversando com vocês. Sim. Eu gostei dessa parte. Meio lascado os vampiros no Hacking. Sim, mas eu gostei dessa parte, porque, tipo, traz a Camarilla de volta, entre elas, sabe? Tipo, a Camarilla é uma sociedade... você vai ter que jogar numa cidade, tipo, e você vai estar à mercê de um príncipe, e é isso aí, você precisa deles, senão você tá fudido, sabe? Sim. Porque senão quem vai fazer as leis funcionarem e é isso, sabe? Agora eu fiquei curiosa, Dani, tu joga um Dota? Não jogo. Jogou há muito tempo atrás. Joguei muitos anos atrás. Eu joguei na versão 6.15, eu acho. Tá 6.14, 6.15. É disso que eu tô falando. Quando saiu. Pior que eu lembrava o nome. É Vanguard, negócio assim o nome do item. Era muito roubado. Esse texto é muito legal.
beleza, ok? A gente só tá desconsiderando que existem pequenos povoados ao longo das estradas. Né? Porque a gente tem sim, postos de verdade. apoio, a gente tem hotéis, postos de gasolina. E, tipo, às vezes isso tá, de fato, ligado a uma cidade, mas, tipo, tem muitas vezes pequenas comunidades que se criam nesses locais, assim como, tipo, pontos de parada e descanso são a origem de boa parte das cidades do interior de São Paulo, Sim. Minas, né? E todas as regiões que foram invadidas pelo colonizador em busca de força de trabalho indígena e por aí vai. E as cidades se formavam justamente porque precisavam de pontos de apoio. E hoje em dia não é diferente. As distâncias vão aumentar porque existe carro, mas se você pegar um mapa, você vai olhando, tipo, vão existir ali, principalmente perto desses grandes eixos, essas, sabe? Oi, não tá desconsiderando não, miga. Tem o Midnight Roads falando nisso. Oi, sua linda, Evelyn, como tudo você bem com está? A gente tá falando do texto do Hacking, na verdade. Porque fala que, tipo, fora da cidade é tudo terra de ninguém. E meio que isso que eu tô falando, sabe? Tipo... eu adoro essa pegada das cidades pequenas terem... Tanto que Gary é isso, né? É uma cidade de rotação, né? A Road 66 nos Estados Unidos tem muito isso, né? Das cidades que são só cidades de apoio ali. E que, inclusive, meio que entraram em total declínio quando foi feito um novo trecho, né? Pra desviar a rota. E a rota agora ela é só uma rota histórica. Midnight Roads é o jogo, né? É o jogo. Puta merda, cara. Cada A vez gente mais precisa tô ler, curioso. a gente precisa jogar essa caceta. Sim, tô Eu ficando cada tenho vez essa mais curioso. caceta. Ah, você tem? Tenho. Eu não lembrava mais. Eu fui jogar no celular, daí no celular tinha um monte de coisa que era Ai, paga, daí eu falei, vou ver no Steam. Daí no Steam é um preço fixo, eu comprei ele, só nunca joguei. Quero ver Zé Ruela falar que Tremere não é clã agora. Né? Né? Com a Evelyn no chat, quem é que vai desafiar a Evelyn? Também acho. Amei. O jogo força mesmo de cidade grande, seguro, pequeno risco. Eu Nossa, preciso que ver. massa, que Definitivamente massa. eu preciso ver. Cidade pequena e parada tem muito mais comadre fofoqueira. E velho conversando na praça é mais fácil descobrir quem é vampiro. Fato. Isso é boa mesmo. Nossa, interessante. Sim. Meu problema é o Tremere que gosta. Mas tem Samuca! Ô, Quem macarronada. não gosta do Samuca? Vamos macarronada. Ai. A dança macabre. A gente acabou essa parte? Não tem continuação aqui. Não. Tá. Os laços de clã, linhagem ou coalizão também proporcionam vínculos suficientemente amplos para unir os vampiros. Os membros da família que residem em meio a uma grande população ou numa região dominada por irmãos de clã e companheiros de coalizão apresentam uma inegável vantagem social e política sobre aqueles que não têm a mesma sorte. Quase por definição, esses laços sociais são encontrados inteiramente nas cidades. Deixá-los todos para trás pode parecer uma ideia libertadora para os jovens membros da família, pois desse modo não precisariam se preocupar com a possibilidade de irritar seus irmãos, enfurecer os anciãos, caçar nos territórios errados ou falar com a pessoa errada. Contudo, inúmeros membros da família descobriram que as dificuldades inerentes à sobrevivência longe dos centros populacionais são maiores do que o esperado, e eles não têm como pedir ajuda a ninguém. Bate muito essa tecla. Parece que as terras que não tem ninguém, tipo... Olá, Nopertu, seja muito bem-vindo! Caceta, agora, tipo... Né? Agora eu fiquei impressionada. Olá. A gente tá falando de Vampiro Hacking. E a gente tá pistolando, porque é basicamente isso que a gente faz por aqui. Essa parte nova batendo na tecla que, tipo, fora das grandes cidades não tem lei. Sim. Tipo, vocês estão fodidos, vocês estão por conta própria, sabe? Tipo, Sim. muito massa isso. Eu gosto, eu acho legal. E fora que força de novo a ter o jogo na cidade. Sim. Isso é interessante, porque traz, né, o foco de novo pro atrito que você tem ali de tá todo mundo sendo obrigado a viver junto. E eu gosto muito também disso que eles falaram. Eles falam muito por alto, mas é uma pegada que eu curto. Que eles falam que
os membros de família que residem em meio a uma grande população ou numa região dominada por irmãos de clã e companheiros de coalizão. E eu realmente acho que, tipo, essas cidades grandes, elas vão acabar abarcando essas cidades menores em volta, sim, que, sim. tipo, sabe, tipo, Piraporinha do Ipiranga não vai ter um príncipe, vai ser o príncipe da cidade Sim, maior que tá ali Sim. por perto. Mas assim, tipo, Assim, tipo... assim como pode não ter ninguém e obviamente Como pode nesses... ser o contrário, na verdade. O príncipe pode querer morar em Piraporinha. Pode, E tocar o foda-se e dominar toda a região, sabe? que é meio que o que eu fiz com a cidade, tipo, no cenário da Velvet lá. Aquela cidade que é menor, sim, que tem o príncipe, ele gosta de morar lá, foda-se, sabe? Tipo, todo mundo... As cidades em volta estão sob domínio dele também, sabe? Sim. Foda-se. E eu acho que abre margem pras duas coisas. Pras três, no caso. Tanto pro príncipe ser um excêntrico e querer morar na cidade pequena e o resto da galera que se lasque. Tudo bem que vai ser um pouco mais difícil pra ele manter o controle. Sim. Né? Como de você ter essa questão da cidade é segura e fora desses limites Não é mais? não é mais. Sim. Como você pode ter essa questão de, tipo, as cidades no entorno, elas pertencem ao príncipe, mas quanto mais longe do centro, mais longe também da influência e da proteção. E da lei, né? Você tá. E da lei, sabe? Tipo, mesmo porque é meio irreal pensar que algum príncipe vai ser capaz de controlar com punhos de ferro todo um território gigantesco. Principalmente Sim, com maior ele for. Eu gostei muito disso. Tipo, isso é uma coisa que eu realmente gostei. Sim. Porque eles não deixam claro também qual o perigo, né? Tipo, tem vários perigos. Sim, é uma terra sem lei. Se der merda lá fora, você não tem a quem recorrer. Isso é muito, muito legal. Sim. Gostei disso. E aí a gente entra nesse outro parêntese, que é a Danse Macabre. Ou deve ser Danse Macabre ou algo do tipo. Eu ainda não cheguei nessa parte das minhas lições de francês. Mas... a gente vai pro texto. A necessidade de angariar tanto influência entre os mortais como aliados na família é um ciclo vicioso que se alimenta constantemente. Membros jovens e independentes da família, inexperientes no hacking, logo descobrem que precisam de um certo grau de poder para conquistar um lugar no mundo dos amaldiçoados. Talvez o frangote tenha acidentalmente irritado outro neófito. Alguém guarda ressentimento de seu genitor. Ele precisa convencer um ancião a deixá-lo se alimentar no território do vampiro mais velho. Ou talvez ele simplesmente cruze o caminho de alguém que não gosta de sua colisão, de seu clã, de sua linhagem ou da cor de seu cabelo. Ainda bem que eles falaram cabelo, gente. Eu já tava começando a não ler, né? Mas ainda assim é problemático, né? Mas enfim. Ele precisa de aliados na família local, ou no mínimo algo a oferecer, ou com que ameaçar seu rival. O maior trunfo que a maioria dos membros da família tem a oferecer uns aos outros é o acesso a seus contatos e relações nas sociedades dos mortais. Sem dúvida, alguns vampiros particularmente habilidosos fornecem outros serviços, e um príncipe pode oferecer territórios ou outros privilégios especiais, mas a influência é uma moeda de troca com a qual a família costuma negociar. Um ancião influente no aeroporto da cidade pode concordar em contrabandear alguma coisa para alguém, se a outra parte usar seus próprios contatos para garantir que a polícia não suspenda a operação de tráfico de drogas no primeiro. Sem um certo grau de influência na sociedade dos mortais, a maioria dos vampiros tem pouco com o que negociar. E daí a gente tem o problema da confiança, né? E é por isso que eu bato tanto na tecla de não dá pra... enganar, mentir, perder a palavra, né? Essa palavra tem que valer, né? Sim. O que eu amo é nada ser certo. Sim, eu acho isso muito legal e eu acho que ter esta variação de cenário para cenário é um negócio mágico, massa. Porque você nunca se sente confortável o suficiente. Sim. E aí, gente, o que estão achando até aqui? Eu me lembro de quando ler, gostar das regras da segunda e sentir falta do charme da metatrama do velho Wood. É saudosismo da minha parte? Provavelmente. Então, eu gostei muito do começo, eu acho que a introdução eles começam muito bem. Mas na hora que eles chegam ali nos clãs e que eles começam a falar do blur do tempo, e aí eles começam a repetir várias vezes coisas meio estranhas, assim, de tipo, porque eles não confiam em si mesmos, eles não confiam entre eles, não sei o quê. De certa forma, eu sinto que eles tentam criar uma atmosfera visual diferente, porque eles evocam muito a questão do gótico, sabe? Mas quando vai pra parte de como
a sociedade funciona, de como os clãs se organizam e tal, a gente começa a perceber que tem ali um Ctrl-C, Ctrl-V que, tipo, falta. A questão da falta do metaplot, eu particularmente gosto. É foda, né? Porque a gente não é a pessoa mais apaixonada, as pessoas mais apaixonadas por metaplot. Principalmente porque, tipo, chega num ponto que o plot não existe, sabe? O metaplot não existe porque tanta informação contraditória e tipo, tanto reboot, tanto... Sabe, que... Dá muito trabalho, né? Construir uma linha temporal. Então, a gente já meio que acostumou a não se apegar ao metaplot. O que eu achei é que ele é um texto repetitivo. Não é nem que ele é prolixo, mas é porque ele se repete muitas vezes. Sabe? Já teve um parágrafo falando sobre a dança macabra lá em cima, e aí aqui embaixo tem um outro parênteses, e esse parênteses explica melhor o que é a dança macabra, que no Vampiro à Máscara a gente chamaria, sei lá, da Jihá. Sim. Mas esse explica por que ela existe e como ela funciona melhor do que lá em cima, sabe? Então, por que não juntar? A gente tá na primeira edição, Ive. Tá na primeira edição. Eu amo a regra das eras dos velhos dormirem e esquecerem. Delícia. Então, eu gosto de algumas coisas, mas eu não gosto de outras. E... é foda. eu acho que é problemático quando você começa a ver como que se constrói o conhecimento histórico, sabe? Tipo, do ponto de vista de historiador, eu não gosto. De como eles colocam no livro, não necessariamente deles dormirem e se esquecer. Não da mecânica, né? Sim. Eu gosto dessa mecânica. Eu gosto da mecânica, eu não gosto de Esse como aí. funciona. Dança macabra, juro que não escrevo mais isso. É a cabra malvada, essa que é a dança da cabra malvada. Exato. Eu amei isso. Opa, tem Giovanni no Hacking? Tem. Não, mas tem. Acho que foi. Não prometer isso pra ser raiva com a repetição. É muita repetição. O que eu achei é isso, sabe? Faltou, tipo, ser objetivo. Sim. Né? E a gente nunca leu esse livro do começo ao fim também. A gente não conhece tanto do hacking, por isso que a gente tá lendo também. Tipo, quase não manja nenhum de hacking. Meio que essa que é a proposta das lives de domingo, que elas não são programadas. A gente entra ao vivo, troca ideia e mais a primeira aprende, edição né? depende muito do livro básico do Chronicle of Darkness. Ah, tá. Mas mecanicamente, né? Ou em questão de cenário também. Acho mais Porque mecanicamente. em questão de cenário ele parece que se constrói de forma ok até. Tipo, ele tem as contradições, mas tipo, era esperar demais que não tivesse. Que eu lembro disso, de eu ter que ler o outro livro mesmo. Um monte. Mas eu acho que é muito mais pra você conseguir criar personagem, regra e acho coisa, que é isso não? mesmo. Não sei. Tá. E assim, o vampiro jovem descobre que precisa fazer aliados e estabelecer contatos entre os mortais se quiser manter aliados na família. Quanto mais aliados vampirescos ele tiver, porém, mais atenção ele atrairá. Os inimigos de seus aliados serão seus inimigos. Outros vampiros, que até então o deixavam em paz, de repente começam a prestar atenção à sua ascensão ao poder e decidem puxar-lhe o tapete antes que ele se torne perigoso. De uma hora para outra, seus aliados já não são suficientes. Ele precisa de mais ligações, mais patrocinadores influentes. Para tanto, ele precisa estabelecer mais contatos e exercer mais influência na sociedade do gado. Apesar do nome aparentemente amigável que escolheu para si, a família não se vê particularmente como tal, a menos que seja obrigada a fazê-lo. Foda. Eu perdi onde eu tava. Os laços. Tá. Os laços de amizade inexistem entre os vampiros, e esses relacionamentos se formam, apesar de todas as dificuldades, raramente duram tanto quanto aqueles que os estabelecem. Os membros da família que tentam se manter distantes, que tentam evitar o envolvimento nos assuntos dos mortais ou dos amaldiçoados, geralmente descobrem que essa sociedade não permitirá que eles só assistam ao jogo desde o banco de reservas. E assim por diante, num ciclo sem fim, que impede a grande maioria dos vampiros de sair do atoleiro, que é a cidade contemporânea. Crono, olá, Crono! Olá. Tati, é o seguinte, você faz live nos meus dias de trabalho, não tá dando... Não, segunda vez que cheguei atrasado na live. Boa noite. Boa noite, Crono. Então, eu estou finalizando um semestre na faculdade. Minha psicóloga provavelmente vai mudar meus horários. Então talvez a gente Então talvez a gente remaneje as datas de live do canal. Mas por enquanto a gente vai continuar com as nossas lives fixas de segunda e sábado. E com essas aparições eventuais aos domingos, quando a gente tiver com vontade de pistolar.
Né? Afinal de contas, segundo o William, meu defeito de clã é se eu não pistolar pelo menos uma vez por noite, eu entro em frenesi. Né? Muito boa noite. Muito boa noite pra você também. É mecânica e clima que traz no tá. Chronicles. Tá, nossa, legal. A Bem gente legal, pode dar uma fuçada nele depois quando a gente... eu acho que ele é outro que é gigantesco. E ele deve Sim. ser bem boring. Que livro de mecânica só é muito chato. acho o defeito de clã que mais condiz com você. Eu também acho, eu gosto dele. Eu só acho que uma vez por noite é muito pouco. Né? É um defeito muito leve. É porque vocês não convivem comigo, tipo, 4 horas do meu dia, entendeu? Né? É isso. Solidão. Solidão. Assim, uma outra observação que eu tenho em comparação com o Hacking e com o Vampiro à Máscara é que eu acho que foi uma cagada gigante eles terem começado algo do zero, mas eles não terem literalmente, sabe, lascado um dilúvio e começado de novo. Sim, era interessante. Sabe? Mesmo. Então, assim, eles puxam... no Vampiro à Máscara é a besta, aqui vai ser a fera. A fera, sabe? Tipo, é muito aquele copia, mas não faz igual. Uhum. E eu acho que eles perderam uma excelente oportunidade de enfiar o pé na porta e falar assim, ok, a gente tá fazendo outra coisa, então vamos fazer outra coisa. Sim. Sabe? Mas não, daí ele puxa, tem menção a Camarilla, tem o príncipe, o senescal, o xerife, sabe? Tipo, então... É foda mesmo, né? É aquela coisa que tem aquele incômodo por ser parecido demais, mas não ser Vampiro à Máscara. Sim. E eu acho que é isso que é o problema do Hacking. Sabe? Uhum. Eu acho que eles podiam ter estabelecido de uma forma diferente já de cara e falado, olha, beleza, sabe? Hacking, quando saiu, desconfiei muito de que era uma continuação com Cainitas Desmemoriados. Meio que passava essa impressão mesmo, né? Acho que vocês vão amar o livro da segunda edição. Depois te mando vários livrinhos legais do Hacking. Você vai amar as corujas. Eu quero ver. O segunda edição, ele é tão melhor. O core book, ele é tão melhor assim que o da primeira, gente? Aparentemente é. Porque senão a gente encerra uma parte do da primeira e já meio que dá adeus e vai pra da segunda. Sim, Nossa, ok. Vocês estão... tem que ter em português, né? Tem que ter em português, né? Tem que ter em português. Esse que é o problema, né? Sim. Que pra ler, traduzido é um trabalho FDP. O ponto é que a gente tacou isso no domingo também, porque... não tem português, né? Isso é um problema. Porque, assim, a gente já tá com uma carga de tradução muito grande pras lives normais. Porque a gente tá abordando o livro do jogador, predominantemente livro do jogador, no sábado, e a gente fala um pouco dos clãs, a gente tá meio que indo por todos os clãs, a gente depois vai passar pra disciplina, depois pra algumas outras questões mecânicas e tal, mas de coisas que estão salteadas em outros livros também. Então, sabe, o fato da Galápagos não ter trazido um PDF não ajuda em nada a nossa causa. Então, assim, ter o livro físico não resolve também. Por isso que a gente tá lendo também da primeira edição, porque é o que eu tinha. Na hora que eu abri, eu falei, olha, tá traduzido, ok, vamos lá. Sim. E é isso. Solidão. Um dos principais motivos para se permanecer nas cidades é a solidão. A família não é mais mortal, mas a transição é relativamente recente para a grande maioria de seus membros. Nem mesmo os mais velhos conseguem se livrar por completo dos vestígios remanescentes daquilo que foram um dia. Eu gosto muito disso. Sim, isso é legal mesmo. Os predadores são solitários por natureza, mas as pessoas são gregárias ao extremo. E a sensação evanesce de comunidade e adequação da família. Não, a sensação evanescente de comunidade e adequação da família ajuda a prendê-la ao que resta de sua humanidade. Os vampiros, sem dúvida nenhuma, se sentem solitários com a mesma frequência ou facilidade com que os mortais o fazem, se não mais. E aqueles que se afastam das massas durante muito tempo descobrem que não conseguem mais se misturar quando tentam voltar. Alguns membros jovens da família tentaram recentemente sobreviver nos ermos como cóteres e não indivíduos. Isso ajuda bastante a aliviar a solidão de tamanho isolamento, mas muitas dessas cóteres têm dificuldades para encontrar sustento suficiente. Já é bem difícil para um membro solitário da família se alimentar de animais e de viajantes ocasionais. Para um grupo, a tarefa acaba se tornando extremamente complicada.
O Rafa fala muito de um suplemento do Requiem pra nômades, né? Pra Coteries nômades. Que é uma curiosidade que eu tenho. Meu conselho, ler a primeira edição com o coração aberto, porque as regras foram revistas na segunda edição. Pensa macro como um rascunho, meu vampiro preferido. Tá. E aí, né? Será que quando a gente jogou usando regra do Requiem, a gente usou do Requiem da segunda edição ou da primeira? Eu não lembro. A gente tem que dar uma fuçada nisso. Porque se bobear, a gente tá É só ver a ficha do lugar Nico em errado. português ou em inglês? Ela é de um site aleatório que tinha preenchimento. Ah, droga. Então, É, ela não é nem a ficha oficial do Requiem. Ok. Eu não sei mais. Grande mãe Crone, eu sou um vampiro do Requiem e não sabia. As regras do Hacking que eu li, pelo menos, eu não lembro de qual edição era, eu amei. Eu Sim. achei muito, muito superiores a do que a máscara. É, Ela é muito mais balanceada. Mas sim. É, a gente gostava bastante. Provavelmente era da segunda, então. Possivelmente, né? Provavelmente É. era. Era em inglês mesmo, mas provavelmente era da segunda, É. na verdade. Né? Possivelmente. Que é inclusive o que eu tenho, que eu ganhei o código. Tá. Que, enfim, que foi posterior, mas deve ser o mesmo. Ok, Elísio. Um dos costumes mais... E eu acho que essa vai ser a última parte que a gente vai ler, porque 11 horas a gente precisa começar a preparar os gatites para o sono. Quer dizer, o nosso sono e eles destruírem a casa. Um dos costumes mais antigos e respeitados da família, cuja importância muitos neófitos contemporâneos subestimam drasticamente, é o do Elísio. Tá vendo? Outra coisa que eles podiam ter feito diferente. Em resumo, um príncipe pode declarar que locais específicos de sua cidade constituem Elísios, lugares livres de violência, seguros para toda a família. A maioria dos negócios oficiais da família é realizada no Elísio. A corte do príncipe geralmente se reúne num lugar como esse, e a maioria dos vampiros jovens que precisam falar com um líder ou ancião vai procurá-lo no Elísio. A política e a intriga são tão comuns nesse local quanto os ratos que andam pelas ruas, sendo o debate e a negociação tão frequentes quanto a fofoca casual. Muitos anciãos passam noites inteiras no Elísio e, apesar dos neófitos serem bem-vindos, na maioria das vezes, espera-se que eles conheçam seus devidos lugares. Nossa, Fácil saber, miga. Tinha regra de 2 vampiros causarem medo, frênese e fúria no primeiro encontro. É a primeira edição. Se não tinha Deus, Máquina e Strix, era a primeira edição. Tinha esse negócio do encontro. Mas não era... eu não lembro de causar frenesi, eu não lembro. Tipo, tinham Na de verdade, sabe qual é o reconhecer problema? a natureza do outro. Sabe qual é o problema também que a gente tem, na verdade? Tipo, eu peguei as regras e só usei o que eu queria. Sim. Esse que é o problema, além de tudo. Eu misturei o Hacking, a V2 e a V3, tipo... E saiu o que saiu, sabe? Né? Tipo, eu não tinha uma regra, né? Tipo, tinha uma regra, né? Mas esse de Deus, Máquina e Strix eu não sei. Eu não lembro disso também, eu não lembro Não. nada disso. Isso é um negócio que me soa muito estranho. Sim. Mas tinha o negócio do primeiro encontro, assim, tipo, isso existia. Tanto que é um negócio que eu... Quem nunca dá? Né? Exato. Ops. Ainda bem. Né? A gente não tem vergonha nenhuma de falar que a gente faz salada de A gente regra, faz, gente. nossa, a gente não tá nem aí. Muitos Elísios são centros culturais ou artísticos, propícios para atividades intelectuais e para a sensação de serena contemplação que a maioria dos príncipes sonha manter. Vão desde teatros e casas de ópera até museus e galerias, passando por bibliotecas e campi universitários. À medida que um número maior de príncipes passa a aceitar os costumes e as conveniências do mundo contemporâneo, e conforme os membros mais jovens da família vão ascendendo a posições de poder, o número de casas noturnas e restaurantes declarados elísios também aumenta. Interessante, muito interessante. Sim. Em todo caso, onde quer que se encontre o Elísio, espera-se que os frequentadores se vistam e se comportem de maneira adequada pelo bem do sigilo e não o da simples cortesia. Geralmente, providenciam-se petiscos no Elísio, principalmente durante as reuniões da corte ou outras ocasiões formais. Isso é muito bizarro. Mas nem sempre é o caso, sim. Considera-se falta de educação apresentar-se faminto no Elísio, pois isso não só leva à irritação e a possíveis transgressões das leis de não violência, como também muitos príncipes desencorajam ou até mesmo proíbem a caça num raio de várias quadras do Elísio. Afinal de contas, esses locais são centros de atividade da família. Se a caça fosse permitida na área, seria apenas uma questão de tempo até o número de mortes e ocorrências estranhas chamar a atenção.
Os membros da família que levam convidados ao Elísio, sejam eles escravos de sangue, criados mortais, novos infantes, vampiros de fora da cidade, ou até mesmo membros locais da família que não foram especificamente convidados para um determinado evento, são responsáveis pelo comportamento de seus acompanhantes e podem ser castigados severamente por violações cometidas pelos mesmos. Da hora. Sim. E tenso, mas da hora. Mas eu acho que Faz sentido. tem que ter um conjunto de regras para um Elísio funcionar. Tem. Qualquer tipo de confronto físico ou místico fica estritamente proibido no interior do Elísio, mas o conflito social elevou-se tanto à categoria de arte quanto a de guerra declarada. Os transgressores dessa regra são inevitavelmente banidos ou executados com toda rapidez, quando a cólera vai além das palavras. O príncipe, o xerife ou o mestre do Elísio podem pedir que os envolvidos saiam e espaireçam em outro lugar, tentando evitar uma explosão que levaria a violência e punições. Muito boa. O Elísio é estritamente um território neutro e espera-se que os membros da família deixem lá fora seus conflitos, ou pelo menos a extensão física dos mesmos. No entanto, os anciãos são especialistas na arte de guardar ressentimentos, e mesmo que nada venha acontecer ao neófito que distrata o ancião enquanto ambos se encontram do lado de dentro, é melhor o frangote ter providenciado um meio de transporte confiável em sua volta para casa e aprender a dormir com um olho aberto. Muitos dos conflitos familiares que acabam irrompendo em violência começaram com uma palavra mal empregada nos corredores do Elísio. Oi, Bela. Oi, Bela. A Bela fez pop-up na Sim. mesa. A influencer das regras de etiqueta, Fernanda Brito, curtiu esse trecho. Ai, mas pior que eu curti esse trecho, sabia? Eu gostei. Olha, gente, vocês têm um rabo de felina aqui. Né? Quem não quer? Quem não quer? Gostou. E, tipo, eles mantêm muito eles não falam diretamente, né? Pelo menos, tipo... Mas a briga das gerações, de novo, e mantém... Sim. Tipo, pôr na cara o rabo é o que há, né? É impressionante. Como o gato gosta disso, né? Isso, Bela. Agora ela quer andar pelo teclado. Ai, Belinha, você vai ter que ser excomungada. Ai, filha. peraí que ela tá com a pata no... Isso. Só pra vocês saberem o que a Bela digitou pra vocês. Né? Ó, ela quis mandar mensagem. Ai. Sim, é foda. É muito próximo, a verdade é que é muito, muito próximo. Sim. Mas eu gostei muito. Tomara que tenha, tipo, com certeza vai ter um trecho depois falando mais de regra, na verdade. Sim. Né? Tá, acho que é isso, né? E a gente para por aqui hoje. Tchau. Eu vou fechar pro YouTube, daí a Vermelhinho. gente... Volta. Pra Inominável Vermelhinha, daí a gente volta pra cá. Pessoinhas que nos acompanham na Inominável Vermelha, hoje nós podemos voltar a nos chamar de Requilicas, porque eu estou menos infeliz com o Hacking. Esse trecho do Elísio me deixou particularmente satisfeito. E a questão dos números de habitantes por Sempre cidade. divertida essa discussão. Sim. Também me divertiu. Fora que a Abelarda fez uma aparição especial e a Abelarda é a gata líder da casa, então a gente tá feliz hoje. Sim. Muito obrigada pela companhia de vocês. Façam aquelas coisas que vocês sabem que vocês podem fazer aqui embaixo em algum lugar. Deixa comentário, curte o vídeo, ativa sininho, conta pra todo mundo que tem uma malcaviana louca falando sobre o vampiro. E a gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima. Digam tchau, Riquilicas. Tchau, Riquilicas.